James Gunn responde se o Brainiac vai ser de fato o vilão de Man of Tomorrow. Fala sobre a parceria do Lex Luthor com o Rick Flag Sr., como os últimos episódios do Pacificador são importantes para o Man of Tomorrow. Vai ter um gancho e um link para o Homem do Amanhã, porque tá tudo conectado. E lembrando, James Gunn escreveu o Superman e ele escreveu o Pacificador. Vamos falar sobre tudo isso aqui. Siga nas redes sociais, Terra Zero de Sim, Instagram e TikTok. Os vídeos de lá são diferentes aqui. Vídeos verticais curtos para vocês curtirem. Obrigado aos Bate-membros e obrigado aos Super-membros que apoiam o canal aqui. Muitíssimo obrigado. Se torne membro como eles aqui por R$ 4,99 por mês. Muito obrigado, tamo junto. James Gunn falou se teremos perigos interdimensionais em Man of Tomorrow. Bom, vou responder sua pergunta com um não, mas com uma ressalva. E eu realmente acho que vocês vão descobrir mais sobre a parceria de Lex e Rick até o final de Pacificador. Vocês vão saber mais sobre isso. Ele fala se a capa do roteiro de Man of Tomorrow é uma referência ao Brainiac. Olha, é claro que eu sabia que quando eu postasse a capa do roteiro ia rolar discussão em torno desse assunto específico. Mas acho melhor a gente segurar um pouco antes de revelar exatamente o que está acontecendo. Ele também fala sobre a parceria do Lex Luthor com o Rick Flag Sr. Na verdade, o que o Lex e Rick Flag estão aprontando afeta bastante o que acontece em um aspecto de Man of Tomorrow. Então, tudo isso está conectado. Mas esse relacionamento entre Rick Flag e Lex Luthor é algo potencialmente negativo para o Superman e todos os meta-humanos. E ele também confirma que o Superman David Cornsweet não vai aparecer em Pacificador. Na verdade, David ficou muito chateado porque o Nick conseguiu participar da série e ele não. Isso aqui pode ser um blefe, certo? Vamos guardar essa informação. Começando pelo Pacificador, eu acho que depois do episódio 6, que foi excelente, eu falei que foi a melhor temporada. Essa tá sendo melhor que a primeira temporada, na minha opinião. Porque a primeira temporada ela era muito incrível, ela era uma novidade, era muito legal. Só que era uma coisa também, isso a gente vai sentir em outras produções, não só no Pacificador. Ela não tava dentro do universo nenhum, aquilo não era um universo, entende? Era o James Gunn continuando o Esquadrão Suicida. Tanto que ele recriou aquelas annexas que você tá vendo aí, da Liga da Justiça lá pra Gangue da Justiça com Superman e a Supergirl, sabe? Tipo, ou seja, não tinha um direcionamento de universo compartilhado, agora tem. E isso, pra nós fãs, é um marketing, é uma grife, tipo assim, ó, beleza, se não é um Elseworld, é no DCU, então no DCU vai ter um pouco mais hype, só vai ter hype Elseworld se for The Batman, entende? Tipo isso. Mas eu acho que a parceria do Rick Flag com o Luthor é muito misteriosa, porque o Rick Flag ele vai fazer algo que a gente não sabe o que é, ele sai meio apressado ali da prisão junto com a Sacha Bordeaux ali de Belle Reve. Eles vão transferir o Luthor de Belle Reve para outro lugar que não tem meta-humanos. Primeiro parte do acordo, se eu não estiver enganado, do diálogo dos dois. E aí o Rick Flag Sr. vai fazer algo que o Luthor pediu para ele. O que ele vai fazer? Porque, veja bem, o Rick Flag Sr. ele já tá eles vão descobrir, né, que na verdade ele já fala, é uma ameaça para os Estados Unidos que está acontecendo, esses universos dimensionais, enfim. Vale lembrar que tem um episódio do Pacificador, eu não sei se é o episódio 2, episódio 3, episódio 4, eu não lembro, que o pai do Pacificador mata um alienígena que tá com aquela maleta que você abre e cria uma dimensão. Quem é esse alienígena? É o alienígena albino. Eles estão criando uma coisa gigante de pano de fundo pra gente acompanhar. Vão ter produções que não vão lidar com isso, tipo a Supergirl, por exemplo. O filme dela é uma história fechada no espaço, pra apresentar ela. Lanternas talvez não vai lidar com isso, por mais que caberia ao Lanternas por ser uma série investigativa. O próprio Cara de Barro não vai lidar com isso. Então a gente sabe que tem produções do ano que vem, inclusive, que elas talvez não vão mexer com isso. A gente vai ver um gancho no Pacificador e depois voltar esse gancho só em 2027 com Man of Tomorrow. James Gunn escreveu. Então, vão ter produções que são como se fossem graphic novels fechadas dentro do DCU. Eu adoro isso. Se você ficar se preocupando. Quando os heróis estiverem juntos, você vai falar, puta que legal. A Supergirl é da hora porque ela teve um filmaço. O John Stewart é da hora porque ele foi construído, ele foi treinado. Ele é foda, entende? Então, isso conta muito pro background do personagem. Agora, ele falar isso, né?
É uma coisa que a gente vai descobrir no episódio 7 ou no episódio 8. Eu acho que no episódio 8, não é no 7. Sobre o Brainiac, ele dá uma desconversada, né? Eu acho que ele jogou ainda mais pro ar, assim, a gente continuar fazendo teoria. Porque teoria é bom pro filme, é bom pra produção. Por que que é bom? É o fã alimentando o hype e não só isso, né? Ele tá falando sobre a produção. Quanto mais se falar sobre a produção, melhor para quem está desenvolvendo a produção. Eu acredito que em um desses universos dimensionais, você pode trazer um Brainiac ou qualquer outro personagem gigante. O James Gunn também confirma, né, que essa Terra 2, ele chama de... É muito louco, ele chama de Terra 2 nos podcasts, ali, tipo assim, ele fala, essa é a Emilia Harcourt 2, o Pacificador 2, enfim, é como se fosse a Terra 2 mesmo. Ele fala que foi de fato inspirado na Terra X, óbvio, né? O Pacificador percebe que ele está no universo que os Estados Unidos é uma nação nazista. Agora, como são universos dimensionais, eu fiz uma teoria de um vídeo passado aqui, assistam lá, tá na thumb, tá escrito crise, assim, que é todos os caminhos levam a uma crise. Eu acho que sim. E eu teorizei outra coisa aqui, né? Você não vai adaptar uma crise. Você vai pegar momentos dos quadrinhos e vai jogar nas telonas. Criar a sua própria crise. A DC sempre usa esse nome, eles devem usar aqui no DCU, talvez. Tem um ponto que é assim, quando você cria um universo alternativo, você tem a possibilidade de brincar com coisas gigantescas, né? Eu falei sobre o soco na realidade, você tem várias outras coisas que aconteceram nos quadrinhos. O que eu imagino é que o Lex Luthor é o começo, é a faísca, sabe quando você ajunta os galhos assim, que você passa a acender o fogo? O Lex Luthor é os galhos, ele e o Rick Flag Sr., os dois personagens, eles são o começo de tudo isso. E aí, lógico, isso começou no Superman, emenda no Pacificador, porque o pai do Pacificador acha uma maleta, e essa maleta é muito doida. Quando você vê essa maleta, você pensa o seguinte, se o Pacificador tem essa maleta, pode ser que outros personagens tenham também. E aí você fala, pô, beleza, um alienígena tinha isso? Aí tem aquele ET que fica aparecendo nos episódios do Pacificador, jogando um rato, queimando um rato o tempo todo. Você fala, quem é esse cara? Ele vai aparecer no final e revelar quem ele é? E não sabemos. Eu vi uma galera que fez uma teoria de que ele é o caçador de Marte. E isso é uma teoria muito maluca. Será que pode acontecer? Uma parada de plot desse nível? Talvez sim, talvez não. Mas o lance de ser ou não ser o Brainiac, a gente vai ter que esperar. Talvez a gente só vai saber mesmo quando tiver escalação de elenco. Ator tal tá cotado para o papel de Brainiac. Isso vaza na mídia, isso é uma coisa que eles não têm controle. James Gunn fala isso. A gente vai saber antes. E todos vocês queriam o Brainiac porque é um potencial de personagem absurdo nos cinemas. O Lex Luthor deve sair de Belle Reve e ele deve ter talvez uma liberdade provisória, sabe? Para ele poder atuar em Man of Tomorrow. Ele foi condenado a 263 anos de cadeia, né? Pelas atrocidades que ele fez ali em Superman. Ele pode ter essa liberdade provisória, talvez, negociar com o Estado, né? Negociar com os Estados Unidos, na verdade. E aí no Superman ele ter a sua aventura, né? E aí sabemos que vai ser feito com ele depois. O Pacificador hypou, hein? No 7º episódio, no 8º episódio, o hype vai ser altíssimo. Com os ganchos que essa temporada vai deixar, eu não queria uma terceira temporada. Eu acho que talvez não tenha. Vamos aguardar. Porque na terceira temporada você vai fazer o quê? Você vai ficar puxando a história mais pra frente, pra outro lugar? Essa temporada, pra mim, ela tá muito boa, porque eles estão pegando essa temporada, estão colocando no DCU tudo com muita naturalidade. Você pega o Luthor aparecendo no Pacificador, ele super funciona, né? Alguém comentou isso, o tom dele pode ser diferente, as produções com tons diferentes. É óbvio, as produções vão ser acopladas uma na outra, vai tudo se encaixar e vai ter personagem. Por exemplo, o Guy Gardner, que é um personagem caricato, engraçado, idiota, ele vai estar em Lanternas, que é uma série de detetive. Mas eu continuo achando que não precisa da temporada 3 de Pacificador. Talvez o James Gunn fez a segunda temporada pra dar um direcionamento pra onde ele quer colocar esse personagem no DCU. O James Gunn também fala que é importante pra história o Pacificador não gostar do Superman. Ficaremos de olho nisso. Quais suas teorias aí quando o James Gunn desvia do assunto aí sobre ser ou não ser o Brainiac? Deixa aí nos comentários sua opinião. Tamo junto. Até a próxima.